O arrebatamento vai acontecer no dia 23 de setembro, né? Ou seja, daqui a algumas semanas. Bem, esse conceito se tornou viral de repente e aqui estão apenas alguns trechos do que está acontecendo online. O arrebatamento realmente vai acontecer agora em setembro. É isso que muitas pessoas têm dito. Você talvez tenha visto muitos vídeos, TikToks ou comentários afirmando que o arrebatamento vai acontecer em setembro. Isso é durante a festa das trombetas judaica. Mas então eu vi um TikTok de um cara dizendo que estava vendendo sua casa e todos os seus carros e que estava se preparando para o arrebatamento que aconteceria em 23 de setembro e percebi que as pessoas realmente acham que o arrebatamento vai acontecer em 23 de setembro. O arrebatamento vai acontecer no dia 23 de setembro, né? Saúde os amados irmãos em Cristo e irmãs em Cristo, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Portanto, isto é uma mensagem de alerta para a Igreja. Mensagem de alerta. Amém? Glória a Deus. O arrebatamento vai acontecer a 23 de setembro. Será que é verdade? Vamos então a isto. Glória seja dada ao Cordeiro. De facto, surgiu aí uma febre nas últimas semanas, até meses, não é? De pessoas, não é? Alopradas, ensandecidas, não é? Dizendo que o arrebatamento da Igreja iria acontecer no dia 22 de setembro ou 23. 22 ou 23 eram os dias principais. Outros diziam que vai acontecer em setembro. Olha, já chegámos a 23, ninguém foi arrebatado. Conforme eu disse, ninguém iria ser arrebatado em setembro. Ninguém iria ser arrebatado em setembro deste ano de 2025. Então, vários dizendo... E depois, o problema não é os falsos profetas. O problema é aqueles que repostam as mensagens dos falsos profetas. Não é? Os papagaios, aqueles que dizem, mas vai acontecer mesmo. Vai acontecer. Porque Deus revelou. Deus revelou. Qual Deus? O Deus Criador dos céus e da terra? Aleluia! Que é bendito eternamente? O Deus da verdade? Ou o Pai da mentira? Quem revelou? Deus ou Satanás? Deus ou o diabo? Jesus ou Lucifer? Quem revelou? Amém? Então cuidado. Olha aí, 23 de setembro chegou o arrebatamento, será amanhã. Outros estão a dizer que vai ser dia 24. Vai chegar até ao fim. Vamos chegar a outubro, ninguém terá sido arrebatado. Então está cheio. A profecia que chocou o mundo se cumprirá 23 de setembro em Jerusalém. A profecia que chocou o mundo. Está toda a gente em choque. Chocou o mundo. O mundo dos pacóvios. Dos babacas, dos idiotas. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Aleluia. Quem é que vai acreditar numa mentira dessas? Que o arrebatamento vai acontecer dia 23 de setembro, ou 24, ou em setembro, ou 22. 22 já passou, ninguém foi arrebatado. Estamos no dia 23. Também ninguém foi arrebatado. E ninguém será arrebatado, irmão. Esqueçam o arrebatamento. Esqueçam, ninguém será arrebatado. Ninguém será arrebatado. Aleluia. Arabacantai. Neste mês. Nem neste ano. Amém? Nem no ano de 2025. Vamos chegar a 2026. Ninguém terá sido arrebatado. Então parem de abobrinha. Parem de acreditar em palhaçada. Amém? Eu quero ver o nariz. O nariz desses profetas aí que profetizaram, desses líderes religiosos, que o arrebatamento, né, vai acontecer dia 23 de setembro. Né? Todos os anos, Romil Ferreira, dizem que é irmão, só se for irmão do cão. Do cão, sabem quem é cão? Do diabo. Só se for irmão do diabo. Meio irmão de Lucifer. Ele deve ser meio irmão de Lucifer. Todos os anos, marca a data da vinda de Jesus para o arrebatamento. Vários outros. Né? Daniel Mastral,
que era um falso mestre, que era um endemoniado, que era um homem usado por Satanás para introduzir o satanismo dentro do meio gospel. Conceitos satânicos e diabólicos, exaltar Lucifer. Um homem usado pelo capeta, que dorme nos braços do seu pai, lá no inferno. Daniel Mastral está no inferno, porque quem tira a própria vida no céu não está. E o povo ainda acreditando e repostando. Foi um dos maiores mentirosos pinóquios do meio gospel. Charlatão. Escrevendo livros de autêntica ficção. E o povo gosta de ser enganado. Continuando. Não estou negando que há uma infiltração satânica no meio gospel. Em algumas igrejas há. Mas os livros do Mastral era mentira. Fantasia pura. Histórias de ficção. Igual a história de Dom Quixote de la Mancha e Sancho Panza. Dom Quixote de la Mancha. Não é? Igual a Bela Adormecida. Cinderela. O Gato das Botas. Então, o povo gosta de dar ibope a estes falsos mestres. Urgente. É urgente. É urgente. Prepare-se. Prepare-se para quê? Arrebatamento a 23 de setembro. Confirmado. Quem é que confirmou? O capeta. Vamos chegar dia 24 e ninguém terá sido arrebatado. Daniel Mastral. Para já o nome dele não era Daniel Mastral. Nome fictício. Era um nome falso. Portanto, já usava de engano. E o que usa de engano não permanecerá dentro da minha casa. Nem o que profere mentiras fica firme perante a minha presença. Salmo 101. Então, este mentiroso, este Pinóquio do Daniel Mastral, enganou muita gente. E muita gente pereceu por causa dele. E vários outros. Houve agora um pastor, acho que nos Estados Unidos, não sei se em África, ele é também um moreno aí. Amém? Bem, um moreno aí. Arrebatamento será 23 e 24. É. Está aqui o falso. Aqui o falso profeta, aqui. Este falso profeta, não sei se ele é americano, não sei de onde ele é, se é de algum país de África. É, a data mencionada e alertou: o arrebatamento está às portas. Está. O que está às portas, ó idiota, é a chegada do anticristo. A chegada do filho da perdição. Aramanto Kovanai. Então estes babacas, estes idiotas, que vão virar palhaços, vão meter um nariz vermelho, não é, de palhaços e orelhas de burro. Porque vamos chegar a 24, ninguém terá sido arrebatado, e vamos chegar a 25, e vamos chegar a 30, e vamos chegar a outubro, e vamos chegar ao final do ano de 2025. E ninguém terá sido arrebatado. Não é? Então o pessoal gosta de ser enganado. Então está cheio a internet, tanto em português como noutras línguas, em inglês. Olha aí, canal do irmão Rafael Oficial, já tenho aqui mencionado. É um dos maiores canais de engano que existe na internet, este canal Irmão Rafael Oficial. Várias vezes já disse que Deus revelou, Deus confirmou, tem várias mentiras. Quando uma data não cumpre, não é? Ignora as críticas e continua a postar e a apoiar novas datas. Olha o que é que ele meteu aqui. Irmã orou com fé sobre o arrebatamento em setembro e Deus lhe mostrou 23 e 24 de setembro. Vejam a idiotice. Não é? Vejam a idiotice. Até porque esta gente, a maioria, são pré-tribulacionistas. Portanto, são pessoas que creem que a vinda de Jesus ela é iminente, secreta e pré-tribulacional. Não é? Então eles são pré-tribulacionistas. Então, aleluia, se ela é iminente, não é? Se eles dizem que ela é iminente, então o dia e a hora ninguém pode saber. Porque aleluia, porque a doutrina da iminência, o que é algo iminente? Um evento pode acontecer a qualquer momento.
Inclusive agora, no procedimento, estou a falar, neste caso, seja o arrebatamento. Que não pode, esse evento não pode ter sinais que o precedam, nem eventos que o antecedam. E terceiro, não pode ser estabelecida a data. Então, se eles são pré-tribulacionistas e creem na iminência, é uma contradição estarem a marcar a data. 23 e 24 de setembro. Este canal do irmão Rafael é um nojo. Para mim, um canal que está levando muita gente à loucura espiritual. Ao espírito do erro, ao espírito do engano, da adivinhação. Não ignore, olha aqui, não ignore. Arrebatamento dia 23 de setembro. Não ignore o quê? Não é? Agora, dia 24, todos aqueles que profetizaram 23 deviam ser presos. É pena que não há uma lei que puna a falsa profecia, porque iriam presos, no mínimo. No Antigo Testamento já não estariam entre nós, estariam lapidados, desceriam ao pó da terra. Não é? Porque, violando a lei de Deus, já não estariam vivos. Não é? Ele viu o céu, os anjos, o arrebatamento em setembro. Sua mãe afirmou a ele. Ele não fala. Ele viu. Toda a gente vê. Ele viu. Esse irmão falou que o Senhor Jesus voltará em setembro de 2025 numa festa de trombetas. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. Se os cristãos soubessem o dia e a hora que ninguém sabe, se soubessem a data do arrebatamento, então ninguém seria deixado para trás. Todos os cristãos estariam preparados para o arrebatamento. Todos estariam vivendo em santidade. Se soubessem o dia e a hora que ninguém sabe, veja que idiotice. Pastor dos Estados Unidos diz que pode ser. Uns dizem que vai ser, outros dizem que pode. Não é? Faltam 15 dias para o arrebatamento. Isto foi há 2 semanas atrás, 23. Da Alemanha para o mundo. Porque depois vem um falso profeta e aponta a data de 23 de setembro de 2025. E depois os outros, nos outros países, até no Brasil, vão dizer: Deus me revelou 23. Como se a falsa revelação dada pelos demónios ao primeiro, eles fossem agora originais. Ou seja, supostamente Deus revelou ao primeiro, agora diz: não, Deus me revelou foi a mim. Então há uma competição e toda a gente se imitando e copiando profecias falsas e dizendo que Deus revelou a ele. Então existe uma competição até entre os falsos profetas para ver quem é que depois vai ter o mérito de profetizar algo verdadeiro, que na realidade é falso, que jamais se vai cumprir. Então isto é uma pouca vergonha. Cético teve várias confirmações com o arrebatamento de 23 de setembro. Cético. O indivíduo nem é crente, não é? Teve vários sonhos com confirmações a 23. O diabo também dá visões. O diabo também dá revelações. O diabo também fala à tua mente e fala audivelmente. E tu ouves a voz do diabo e achas que é a voz de Deus. Graças a Deus, nos Estados Unidos tem lá um irmão, Isaiah Saldivar. Pelo menos este irmão é contra essas palhaçadas. Ele está passando a espada. Não é? Então, tem gente que não é babaca. Olha o que é que diz aqui. Isto aqui é extenso. Olha aqui. Orou pedindo confirmação e viu no céu 23 de setembro. Festa de trombetas e arrebatamento. Orou pedindo a Deus. A Deus ou a Zeus? Então o povo merece ser enganado. Não é? O povo merece ser enganado. O arrebatamento será em setembro de 2025. Este pelo menos pergunta. E certamente é contra. Urgente, o arrebatamento vai ser a 23 de setembro. Você está preparado? Amém? Que babaquice. Olha, vamos então aqui à Escritura. Ver o que é que a Escritura nos reserva. Amém? E também houve entre o povo falsos profetas, como também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então as heresias não trazem salvação, trazem condenação eterna. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então as heresias trazem condenação. É obra da carne. Heresias. E quem comete tal coisa não entrará no reino dos céus. Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21.
Amém? Porque é que as pessoas que creem, não é, acreditam nas heresias, como essa, que o arrebatamento vai ser no dia 23, vão ficar de fora. Não vão ser salvas. Porque acreditaram numa mentira. A Bíblia diz em Apocalipse 22:15 que de fora ficarão de fora todos aqueles que amam a mentira e os que praticam a mentira. Então não somente os mentirosos, como esses falsos profetas do Daniel Mastral, ficaram de fora, já morreu e está no colo de Satanás, tirou a sua própria vida, né? Está no colo do diabo, lá sofrendo horrores, torturas, dia e noite sem cessar. Não somente eles vão para o inferno, mas também aqueles que acreditam nas mentiras. Acreditam que há dias e horas marcados para o arrebatamento. Então é bem claro. Alamanto kovanaya séria. E negarão o Senhor, os falsos profetas, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina condenação, ou repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Ou seja, as suas divisões, as suas heresias. Então a maioria dos cristãos não está seguindo profetas de Deus. Porque a Bíblia diz, crede no Senhor e nos seus profetas e prosperareis. Mas estes homens que marcam dia e hora, o dia e hora do arrebatamento, ou o dia e hora da vinda de Jesus para o arrebatamento que ninguém pode saber, não são verdadeiros profetas. São falsos profetas. Não é? E a maioria dos cristãos está crendo nos falsos profetas. E muitos, não diz poucos, então se é muitos é a maioria. A maioria vai seguir estas heresias, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Glória a Deus. E por avareza farão de vós comércio com palavras fingidas, sobre os quais já dá largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormite. Então, não venham com... Ai, temos que orar por eles. Eu não perco o meu tempo orando por falsos profetas. A Bíblia diz que eles já estão, aleluia, separados para a condenação daquele grande dia. Está lá em Judas. Eles já estão preparados, já estão separados para a condenação. Então os falsos profetas não é para... Os falsos profetas não é para orar por eles, irmão. Não é? Eu perco o meu tempo orando por Júlio César, dizendo, Senhor, salva o Júlio César. Não perco o meu tempo. Senhor, salva a Nadir. Salva, não é? o Abel, farejador de pecados. Não perco tempo, meu irmão. Se algum deles tiver que ser salvo, eles é que têm que... Sabem bem o que é que andam a fazer, enganando o povo. Amém? Com tanto abobrinha, mentira. Não desejo a morte a ninguém, nem o inferno. Não é? Porque a palavra diz, importa que todos se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Aleluia. Então, é o desejo de Deus é que toda a gente se salve. Só que Deus não obriga ninguém a se salvar. A maioria não vai ser salvo, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Pela própria decisão das pessoas. Amém? Então isto é grave. O que está acontecendo aqui. Então já vimos aqui, são falsos profetas. Glória a Deus. Olha o que é que diz aqui em Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora, que é o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja dos cristãos ao céu, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Aleluia. Mas alguém poderá dizer, mas Deus não fará coisa alguma, o Senhor não fará coisa alguma sem que antes haja revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vamos lá ver se é mesmo assim. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá ver. Amós capítulo 3, versículo 3. Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Cada texto tem que ser analisado.
Amós capítulo 3, versículo 7. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará alguma coisa, ou coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão e quem não temerá? Amém? Falou o Senhor e quem não profetizará? Então vamos ver o contexto. Será que isto aqui é genérico? Será que tu sabes tudo o que Deus faz? Ou tudo, perdão, será que tu sabes tudo o que Deus faz agora no presente porque Ele já te revelou no passado? Será que tu vais saber o que Deus vai fazer amanhã? Tudo o que Ele faz amanhã, a cada segundo? Porque Ele já te revelou no dia de hoje ou te revelou antes de acontecer? É mentira. Amém? Eu pergunto, Deus, tu és Deus? Amém? Tu és Deus? Tu não és Deus. Deus é o quê? Onisciente, onipresente e onipotente. Então, Ele está em toda a parte e opera, não é, em todos os lugares, de formas diferentes. Tu vais saber tudo o que Ele faz a todo o momento, de uma forma antecipada. Então, tu serias igual a Deus. Tu serias a quarta pessoa da Trindade. Então, para começar, o homem é limitado. Deus não revela tudo. Amém? Deus não revela tudo. O que vai acontecer aos seus profetas, não. Vê o contexto. Amém? Vê o contexto. Isto é até ao versículo 8. Vamos ler do primeiro. Ouvi esta palavra. Esta palavra. Então houve uma profecia aqui. O que é que Deus não vai fazer? Amém? Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que haja presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não tiver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão e quem não temerá? Falou o Senhor e quem não profetizará? Amém? Então isto aqui era uma profecia contra os filhos de Israel. Amém? Que eles iriam ser punidos por causa das suas transgressões. Iriam acontecer males. Amém? Aleluia. Iriam acontecer males na cidade. Aleluia. Glória a Deus. Arabacanta lamasteria andalamaia. Alai camantoro gondoro gandarai asteria. Aleluia. Glória a Deus. Essa é alguma coisa que Deus vai fazer, que Ele revelou antecipadamente. Aleluia. Era contra os israelitas que tinham pecado contra Deus. Amém? Aleluia. Anda cá. Olha aí. Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, dizei: juntai-vos sobre os montes de Samaria e vede com grandes alvoroços já no meio dela, e como são oprimidos dentro dela, pois não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e cercará a terra e derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Então, esta profecia que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que antes haja revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esta profecia de Amós capítulo 3, versículo 7, é uma profecia específica. Amém? Coisa alguma em relação a estes eventos específicos. Não quer dizer que ele vai revelar tudo o que vai acontecer amanhã. Não é? Ou vai revelar tudo o que ele faz, porque ele faz muitas coisas a cada segundo em todas as partes do mundo. Então ele não está revelando tudo a todos os profetas. Isso seria uma insanidade, uma loucura. Então eles pegam no texto fora do contexto para dizer: não, Jesus não sabia, não é, o dia e a hora da sua vinda. Não sabia, mas agora já sabe. Não é? Eu costumo dizer, ele não sabia como homem, porque ele abdicou de usufruir de todos os atributos da sua plenitude divina.
A Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Não é? Ele abdicou de usar desses atributos. Não deixou de ser Deus, mas abdicou da onisciência, do pleno conhecimento de todas as coisas passadas, presentes e futuras. Mas obviamente que ele sabe o dia e a hora, porque agora ele está glorificado. Amanda Gaia. Só que, né? Eles pegam nisso para dizer não, o Senhor não fará coisa alguma, né? Sem que antes haja revelado o seu segredo dos céus dos profetas. Ou seja, não, agora não, Deus vai revelar certamente o dia e a hora do arrebatamento. Então seria uma contradição com as palavras do próprio Jesus escatológicas. Esta profecia aqui tem um endereço. O endereço era Asdod. Alaman tocou varaia séria. Aleluia. E os palácios da terra do Egito. Aleluia. Diz aqui. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e cercará a terra e derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria no canto da cama e em Damasco num leito. Amandacaia vai. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também eu castigarei os altares de Betel. E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. E ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. E as casas de marfim perecerão. E as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Então, isto é uma profecia específica. O que é que ele não fará? Tudo o que ele vai fazer dentro deste contexto aqui. Que já fez. Amém? Amém? E fala aqui, cita aqui coisas muito específicas. Locais. Cidades. Países. Amém? E até mesmo o que ele vai fazer, o tipo de punição que ele já fez. Amém? Não tem nada a ver isto aqui com o arrebatamento da igreja. Em relação à escatologia, Jesus foi bem claro. Jesus não é mentiroso nem é bipolar. Então, em relação à escatologia, é bem claro. Mateus 24, 36. Mas daquele dia, a hora que é o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento, é o dia do arrebatamento da igreja, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então, é bem claro, meu irmão. É bem claro. Jesus disse, então se tu negas esta palavra e depois-te inventar datas, tu vais incorrer na condenação. Tu vais ser um adivinho, um feiticeiro. Aleluia. Vais profetizar algo que o Senhor Deus não mandou falar. Amém? Diz aqui, vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Ninguém vai saber. Meu. O texto aqui, depois eu vou ler aqui todo o contexto, mas olha aqui uma outra palavra que existe no Novo Testamento, irmãos. Amém? Glória a Deus. Olha aí. Olha o que é que diz aqui. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, Jesus disse para eles, não vos pertence, não vos compete, não é da vossa competência saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aleluia! Então, aleluia! Não é da minha competência como mero mortal e pecador, salvo pela misericórdia de Deus e pela graça divina, lavado no sangue do Cordeiro, não me compete a mim, não te compete a ti. Saber os tempos e as estações. Mas eu sou profeta. Mas Deus me dá sonhos, visões, Deus fala comigo. Não interessa. Tu podes ser qualquer coisa. Não é? Deus não atenta para a aparência do homem. Se tu és alguma coisa diante de Deus, tu és profeta,
Não é porque tu és bom. Tu és tão pecador como qualquer outro. É pela misericórdia. Mas o facto de tu seres profeta não quer dizer que Deus vai te revelar tudo. Amém? Deus não te vai revelar algo que Jesus disse que não te compete saber. Então tu já estás a entrar no âmbito divino. Já te estás a igualar a Deus, te exaltando, te divinizando a ti mesmo, te gloriando de ti mesmo, dizendo que tu sabes o dia e a hora que ninguém sabe. É bem claro. Não vos compete, não vos pertence, não é da tua competência. Tu és homem. Jesus é Deus. Tu és limitado. Jesus é ilimitado. Tu és, aleluia, onipresente? Não. Tu és localizado, mas Deus é onipresente. Tu és onisciente, sabes todas as coisas? Não. Mas Deus sabe tudo. Tu és onipotente? Não. Tu não és o Todo-Poderoso, mas Jesus é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então cuidado. Quando tu começas a marcar dias e horas, datas, tu entras já num âmbito, não é, celestial divino, e tu não és um ser celestial. Amém? Espiritualmente, tu já podes ser cidadão do céu, mas tu não vais saber o que Deus sabe. Amém? Tu não és Deus. Tu jamais vais ser onisciente, jamais vais saber tudo. Então, quando diz que certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem que antes haja revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas, aquilo ali era uma profecia específica. Falava de Asdod, falava de Damasco, falava do Egito, falava de Samaria, falava dos filhos de Israel, não é? Com várias ações específicas que Deus iria punir as transgressões e as iniquidades daquele povo. Aleluia! Aleluia! Quem crê diga glória! E isso já se cumpriu. Isso tudo já se cumpriu. Porque o que Deus fala vai cumprir. Então, tudo o que Deus revelou se cumpriu. Mas o que é que Deus revelou? Foi em relação a esses locais, a essas nações e ao povo de Israel. Amém? Isso não tem nada a ver com escatologia nem com arrebatamento. É óbvio que Deus pode revelar muita coisa nestes dias atuais. Amém? Enquanto a igreja ainda se encontra aqui na Terra. Deus pode revelar, sim, mas não te vai revelar tudo. Amém? Deus pode te revelar tudo de um evento que pode acontecer, sim, mas não do arrebatamento, porque Jesus disse, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos de Deus, mas unicamente o meu Pai. Que dia? Da vinda de Jesus. Então é bem claro. Então, quando o profeta fala e não cumpre, o que é que acontece? É para teres receio dele? Tem gente aí com medo. Vai vir o arrebatamento. Se toda a gente soubesse o dia e a hora, que ninguém sabe, o dia e a hora do arrebatamento, se todo o cristão soubesse, ninguém ficaria para trás. Toda a gente estaria preparado para o arrebatamento, excepto aqueles que já blasfemaram do Espírito Santo. Deuteronômio capítulo 18. Olha, vamos aqui uma parte que é muito interessante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não farás ou não aprenderás a fazer segundo as abominações de todas aquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha. Aqui fala de sacrifício humano, né? Que é praticado pelos satanistas e por adoradores de principados malignos, como Moloque. Portanto, nem adivinhador. Então, um indivíduo que marca dias, horas, meses, anos e que vai acontecer coisas específicas e depois não cumpre, o que é um adivinho. É um prognosticador. Então, não haverá no meio do povo de Deus nem os indivíduos que sacrificam os seus filhos a Moloque, nem adivinhos, nem prognosticadores, nem agoireiros. Não é? Bom agoiro ou mau agoiro. Nem feiticeiros, nem encantadores ou mágicos, não é? Encantadores, ocultistas, espiritistas, nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor teu Deus, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque aquelas abominações que has de... Portanto, aquelas nações que has de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhos. Porém, o Senhor teu Deus a ti não te permitiu tal coisa. Então, os servos de Deus, os cristãos,
Não tem que estar a ouvir adivinhos, prognosticadores, agoireiros, feiticeiros, mágicos. Alá massa, mãe, no meio gospel. Amém? Rema nagashai. Agora diz aqui, continuando a profecia. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Aqui Moisés estava falando. Que profeta é esse? Jesus. A Bíblia diz, aleluia, aleluia, anda, caia, maia, que ele em tudo foi semelhante aos seus irmãos. Menos de uma coisa, não pecou. Jesus foi o único profeta que não pecou. Amém? Glória a Deus. Então aqui a profecia para a vinda do Messias, do Mashiach, do ungido, do Cristo. 1500 anos antes de Jesus nascer. Nascido de mulher, da Virgem Maria. Aleluia. Olha o que é que diz aqui. Conforme tudo quanto pedistes ao Senhor teu Deus em Horeb, no dia da Assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem verei mais este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Eis que suscitarei um profeta no meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que é que falou o profeta Jesus? Mas daquele dia e hora, qual é o sinal da tua vinda? E do fim dos tempos, do fim do mundo? Aleluia. O que é que ele disse? Acautelai-vos, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Depois falou dos sinais, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas ainda não é o fim. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vão de entregar para a tribulação e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos de Deus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Então ninguém sabe o dia e hora. Então o profeta Jesus profetizou acerca daquele dia, como é que vai ser, o que vai acontecer, mas não marcou a data disso. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos de Deus, mas unicamente o meu Pai. Então, e diz aqui, e olha a advertência de Deus acerca do profeta Jesus. As pessoas estão dando mais crédito aos falsos profetas Daniel Mastral e a esse pastor aí, não sei se é americano, esse moreno aí, né? Estão dando mais crédito a essa gente do que a Jesus. Eis que eu suscitarei um profeta, ou seja, o Cristo, o ungido, o Mashiach, o Messias, Rema Nagash, o Salvador, esse profeta que é o Salvador das nações, no meio dos teus irmãos, como tu. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E acontecerá ou sucederá, ou será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele há de falar em meu nome, eu o requererei dele. Então vocês não estão dando crédito às palavras de Jesus em Mateus 24. Amém? Mas estão dando crédito aos falsos profetas, que dizem que o arrebatamento vai ser no dia 23. Os falsos vocês ouvem, o verdadeiro vocês não ouvem, nem os que Deus levantou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Arabagai, Súria, Kendreva, Estéria. Olha aí. Continuando aqui. Aleluia. E acontecerá qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então Deus vai requerer no dia do juízo final. Porquê é que não deste crédito às palavras do Senhor Jesus, mas deste crédito às palavras dos falsos profetas? Diz aqui, porém o profeta que tiver a presunção, o que é presunção? Pretensão. A ousadia, não é? O desplante, como diz o brasileiro, de falar alguma palavra em meu nome. Ai, Deus me revelou, Deus me mostrou o Espírito Santo não sei o quê, e blá blá blá, e blé blé blé. E tive um sonho, tive uma visão, ouvi a voz de Deus. Jesus apareceu para mim, houve uma aparição. Ele enviou anjos. Um anjo desceu do céu. Mas a Bíblia diz ainda que nós mesmos a um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que nós vos temos anunciado, vos seja maldito, disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, do 6 ao 8. Aleluia. Então, esse outro evangelho, essa outra mensagem, outra palavra, outra revelação é dada por espíritos enganadores. Diz aqui, porém, o profeta que tiver a pretensão, ou pretensão de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou falar no nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então, tem morte espiritual e, por último, vai ter morte física, irá para o inferno e no dia do juízo final será ressuscitado com um corpo de ignomia e será lançado vivo no lago de fogo.
E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Que Adonai não falou. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba, ou seja, com orgulho, com arrogância, com estultícia, altivez, com vanglória, falou aquele profeta. Não tenhas receio dele, não tenhas medo, não tenhas temor dele. Amém? Então, é bem clara, o texto dentro do contexto prova claramente que todas essas pataquadas de dias, horas, meses, anos, não é? Deus vai vir até ao final do ano, marcam data limite para Deus vir, encostam Deus à parede, Deus vai vir quando Ele quiser. Amém? Só que Deus vela pela sua palavra. Agora vamos ver aqui todo o contexto de Mateus 24, para tu entenderes. E quando Yeshua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, os seus matetos, discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Que era o templo que estava em Jerusalém, muito lindo, que era coberto todo com ouro por fora e brilhava ao longe, resplandecia com o sol. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus profetizou a destruição do templo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Fizeram 3 perguntas. Que sinal haverá dessas coisas? Quando serão essas coisas? Não é? Aqui no texto de Mateus 24, ele não fala quando é que vai ser a destruição do templo. Amaia, aleluia. Nem no texto paralelo de Lucas 21. Não é? Glória a Deus. Tem Lucas, creio que é capítulo 18. No capítulo 21. Há 2 capítulos de Lucas que falam sobre, não é, os mesmos eventos que Jesus se referia. Então o que é que ele falou? Ele não falou o dia da destruição. Vai ser no ano tal, vai ser o templo de Jerusalém destruído. Mas ele se referiu à profecia. Ele falou nessa profecia, aliás, ele disse como é que iria acontecer. O que é que, ou melhor, o que iria suceder. Que realmente Jerusalém seria sitiada, essa cidade seria, não é, cercada pelos exércitos romanos e iriam destruir o templo. Amém? Então aqui é uma profecia, glória a Deus, para o ano 70, que iria cumprir no ano 70, embora Jesus também não marcou dia e hora do cumprimento dessa profecia, só disse o que é que iria acontecer. Então, quando serão essas coisas? Que coisas não ficar pedra sobre pedra? O templo vir abaixo, ser destruído, que aconteceu com a invasão de Tito. O general Tito, que mais tarde virou imperador romano. E que sinal haverá da tua vinda? Sinal. Né? Algo que vai assinalar que Jesus vai vir. E do fim do mundo. Ou melhor, do dia do Senhor. A consumação dos séculos, de todas as coisas se cumprir. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o ungido, o Cristo, o Messias, o Salvador, e enganarão a muitos. Então, Jesus não disse que a vinda dele para arrebatar a igreja seria algo iminente no futuro, mas ia ser algo que seria precedido de vários sinais. Primeiro sinal, a chegada do Anticristo. Segundo sinal, guerra mundial, tal como está lá em Apocalipse 6. A abertura do segundo selo, que é o selo do cavaleiro do cavalo vermelho. Alei, manai, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhem, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque quando se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Entretanto, depois é aberto o terceiro selo do Apocalipse, que é o selo da fome e crise financeira mundial. O cavalo negro. Alaman tocou vanaia séria. Só depois é que vai acontecer o quê? Depois do princípio das dores vai vir as dores finais do parto, porque Jesus compara a sua vinda para arrebatar a igreja com uma mulher que está no 9º mês da gravidez e entrou em trabalhos de parto. Começou agora deu uma dor, uma pontada. Ai, o anticristo assinou o acordo de paz para enganar todo o mundo. Lá mais, segunda pontada, deu a segunda dor. Ai, segunda dor. Segunda dor, guerra mundial. Termia, terceira dor, fome e crise financeira mundial. Anda, cai, amaia, barai, barai. E depois vai mais dores. Então vos hão de entregar para a tribulação. Porque esta expressão
para seres atormentados vem da palavra grega telipsis, que é tribulação, literalmente tribulação. Então os discípulos, não é os judeus. Amém? Porque chegaram-se eles, diz-nos quando serão essas vezes sinal haverá da tua vinda. Ele disse, então vos hão de entregar para a tribulação. Jesus não disse lhes hão de entregar a eles, aos judeus, mas disse vocês, cristãos. Não é que os judeus que não adorarem a besta também não vão ser perseguidos. Mas aqui Jesus estava falando para discípulos, e os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados na cidade de Antioquia de cristãos. Então, cristãos é igreja. Crentes, igreja. Então, hão de entregar quem? Os cristãos para a tribulação, para serem atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, as dores finais do parto. Aqui, aqui uma dor muito forte, que é qual? O anticristo violar o acordo de paz, se sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus e começar a perseguir os cristãos. Se levantar contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Lamaia praia, a abertura do quarto selo do Apocalipse. Está lá em Apocalipse 6, a abertura do selo do cavalo Andakaia Maia, pálido, the pale horse, literalmente. É uma cor desmaiada, quase sem cor, como aquela pessoa, um cadáver. É o cavaleiro do cavalo, não é? Que chama o cavaleiro da morte. Arabai, o inferno o segue, ou seja, os demónios estão no inferno. Então, através da abertura desse selo, aleluia, remanaia séria, um quarto da população mundial vai ser dizimada, vai ser destruída. Amém? Glória a Deus. Sharamanto kovanaya séria. Quem diga que é o cavalo amarelo. Mas talvez a melhor tradução seria o cavalo pálido. Ficou sem cor. Cor de morto, de defunto. Então vos hão de entregar para a tribulação e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Agora eu pergunto, se os cristãos vão passar pela grande tribulação, e a grande tribulação nem sequer começou, porque nem sequer o anticristo veio assinar o acordo de paz entre Israel e as nações árabes, válido por 7 anos, nem sequer o anticristo deu a cara e foi uma peça fundamental na assinatura de um acordo de paz e de segurança entre várias nações, cuja principal é Israel, e as nações circunvizinhas e várias outras. Quer dizer, o acordo de paz profetizado por Daniel, capítulo 9, versículo 27, que diz que ele, o príncipe que há de vir o anticristo, fará uma aliança com muitos por uma semana. Não, nem sequer se iniciou. Nem sequer isso se iniciou. Não é? Muito menos a igreja passou pela grande tribulação. Então como é que Jesus poderia vir hoje, ou amanhã, ou este mês, ou até este ano? Jamais. Fala-se. Porque desde que o anticristo assina o acordo até que ele o viola, vão passar 3 anos e meio. Essa é que é a realidade. Glória a Deus. Aqui estão as 4 posições escatológicas, não é? Claramente, eu creio no arrebatamento para a ira. Amém? Então, meu irmão, desde que o anticristo assina a aliança até que ele viola e se senta no templo de Deus querendo parecer Deus e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, começa a grande tribulação. Não é? Começa a perseguir os cristãos na grande tribulação. Então, desde que ele inicia celebra o acordo até que ele viola o acordo, decorrem 3 anos e meio. Então como é que o arrebatamento poderia ser hoje ou amanhã, se nem sequer o anticristo assinou o acordo de paz com Israel, com o primeiro-ministro de Israel? Nem sequer houve o acordo de paz entre Israel e as nações árabes e de segurança. Alemã, Tocor e Abraia. Como é que o arrebatamento poderia ter dias marcados? Pois já não pode ter dias nem horas, que a gente já sabe. Mas nem sequer está iminente ao presente. Será iminente no futuro. Porque Jesus disse que quando depois vires todas estas coisas se cumpriram, saber que Ele está próximo e às portas. Aí é que estará iminente. Poderá ser a qualquer momento depois dos sinais estarem cumpridos. Então, nada disso cumpriu. Então nem foi violado. Então, por isso é que eu digo que o arrebatamento não será nem neste ano de 2025. Não vai ser. Então, quem está à espera disso vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo. Do cavalo de Troia. Vamos lá continuar. Aleluia. Então, vos hão de entregar para a tribulação e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, ou seja, até ao dia do arrebatamento, que é também chamado o dia do Senhor, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá ao fim. Quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entende. Vocês já viram a abominação? Não é? Já está o templo de Jerusalém construído e funcionando com sacrifícios de manhã e à tarde? 2 vezes ao dia? Não. O anticristo já se sentou no lugar santo e declarou: eu sou Deus. Agora parem de sacrificar a Elohim, parem de sacrificar a Deus e sacrifiquem a mim. Eu sou Deus. Eu sou o Salvador, eu sou o Messias. Isso já aconteceu? Não. Nem o templo está ainda construído, nem o anticristo violou o acordo, porque ele nem sequer assinou o acordo. Então é impossível o arrebatamento ser 23, 24, ou até em setembro, ou mesmo este ano. Mentira. Agora, individualmente, tu podes morrer a qualquer momento. O que é iminente na tua vida é a tua morte. Não é? O que é iminente na tua vida é a tua morte. Tu podes morrer a qualquer momento. Não é? E após a morte segue-se o juízo. E o que tu tens preparado para quem será? Porque muitos são loucos. Jesus vai dizer para ti: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? Então, muita gente está preparada para ir para o inferno, não para ir para o céu. A maioria dos cristãos está preparada para, não é? Para perder a sua salvação. Não para ganhar a vida eterna. Então, a igreja tem que se santificar e se preparar. Porquê? Porque a qualquer momento tu podes morrer. A qualquer momento, não é? Pode ser o teu último dia aqui na Terra. O teu último minuto, segundo. Isso é que é iminente, a tua morte. Não é? Então, individualmente, tu podes ser arrebatado. Individualmente. Arrebatado no sentido, não em corpo. Mas a tua alma arrebatada para o céu se estiveres preparado. Mas a maioria não está preparada e a maioria irá descer ao Hades, ao Sheol, ao abismo, ao inferno. Que é uma prisão temporária. Um lugar de tortura, de tormento temporário. Onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Ali haverá choro e ranger de dentes. É um lugar de tortura. É uma antecâmara para o lago de fogo. Debiacantolovanaya. Ali é uma prisão preventiva. O inferno é uma prisão preventiva. Enquanto que o lago de fogo é a prisão perpétua. Aleluia. Prisão perpétua. É a pena capital. Ela é traduzida como sendo prisão perpétua. Jamais vais escapar do lago de fogo. Então é hora de te arrependeres. Tu que estás em iniquidade, tu que estás em pecado, tu que estás desviado, tu que estás afastado, tu que estás em rebeldia, tu que estás na apostasia, na carnalidade, no mundanismo. Aleluia. Então é bem claro. Bem claro aqui. Então, parem com babaquice, marcação de data. Todos os anos a mesma conversa para boi dormir. Agora, acabando setembro, vão dizer, já vão inventar outras coisas. Se houver um eclipse solar ou lunar, vão dizer que vai ser nas luas de sangue. Porque vai haver luas de sangue. Idiotas ao extremo. Porque eles não sabem que vai haver sinais no Sol, na Lua, nas estrelas e nos céus. Mas esse sinal não é um eclipse. É algo sobrenatural de Deus. Porque um eclipse é previsto por quem? Por pessoas que nem são profetas. Por cientistas. Não é? Astrónomos. Que prevêem no dia tal vai haver um eclipse. Através de cálculos matemáticos e dos movimentos dos astros que se movem por cima da Terra fixa, plana. Aleluia. Eles conseguem calcular em que dia vai haver um eclipse solar ou lunar. Mas ali não vai ser um eclipse solar e lunar, porque não pode haver um eclipse solar e lunar ao mesmo tempo. Ou é solar ou é lunar. E ali tudo vai apagar, não somente a Lua, mas a Lua e o Sol. Não somente o Sol, mas o Sol e a Lua ao mesmo tempo. E isso só acontece depois da tribulação daqueles dias. Então, antes que chegue a grande tribulação, não haverá arrebatamento para ninguém. Nem alguma coisa que possa surgir nos céus poderá evidenciar o arrebatamento. Vai haver 3 dias de escuridão. Vai. Ainda que houvesse 3 dias de escuridão, não seria o arrebatamento da igreja. Não seria o sinal profetizado por Joel. Que o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Não seria esse sinal. Porque isso tudo só acontece depois da tribulação.
Então primeiro teria que vir a grande tribulação. E a grande tribulação ainda não veio. Então, aqui Jesus disse que a igreja iria ver o quê? O anticristo violando o acordo, sentando no lugar santo de Deus e querendo parecer Deus, se afirmando como Deus. Quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Quando virdes, quem é que vai ver? Os cristãos. Não os pagãos, os cristãos. Não é os judeus. Os judeus também vão ver, mas esta palavra foi profetizada para os cristãos. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Ah, fala de Judeia, então isto é só para os judeus. Não sejas idiota. Não sejas néscio. Amém? Eu pergunto, quando existe um terremoto, quando houve aquele terremoto, acho que foi em 2011, quando houve um terremoto ali, houve um terremoto, não sei onde é que foi o epicentro, se foi na Malásia, se foi no Oceano Índico, houve um terremoto que afetou 7 nações, 7 ou 12 nações. O terremoto começou... Não é? Deixa cá ver aqui, para tu teres uma ideia sobre essa questão. Lembram-se do tsunami? É isto. O tsunami de 2004 ocorreu em 26 de dezembro de 2004. Foi causado por um terremoto de magnitude 9.1 no Oceano Índico. Então, onde é que começou o terremoto? O terremoto começou no Oceano Índico, próximo da Indonésia, e resultou num desastre natural mais mortal da história, com mais de 227 mil mortes em 14 países. Afetou 14 países. Então, e a grande tribulação? Vai ser um grande terremoto que vai começar onde? Na Judeia. Na cidade de Jerusalém, na região da Judeia e na nação de Israel. Mas não vai afetar só Israel, nem só a cidade de Jerusalém. Vai afetar todas as nações. Vai ser um terremoto a nível mundial. Amém? É a mesma coisa, meu irmão. Ou seja, no epicentro onde ele inicia é onde é mais forte, mas vai afetar todas as nações. Glória a Deus. Aleluia. Causou uma devastação em 14 países. Começou no Oceano Índico, próximo da Indonésia. E aqui está, para tu entenderes aqui. Tem aqui um mapinha. Está aqui. Começou aqui, no Oceano Índico, próximo da costa da Indonésia, mas afetou 14 países, como, por exemplo, Índia, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Tailândia, Malásia, Indonésia, Maldivas. Amém? Da mesma forma, a grande tribulação vai começar onde? Em Jerusalém. Amém? Jerusalém, de Jerusalém e da região de Judeia, da nação de Israel, vai se expandir para todo o mundo. A grande tribulação não vai ficar circunscrita à região da Judeia. Diz aqui. Aleluia, glória a Deus. Quem crê, diga glória. Então, quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda. E eu pergunto, onde é que o anticristo vai se sentar no templo de Deus querendo parecer Deus? É na cidade de Jerusalém, na região da Judeia. Amém? Na nação de Israel. É ali que começa, é o epicentro do cisma chamado Grande Tribulação, que se vai estender depois a todas as nações. Glória a Deus. Não é uma coisa que vai ficar circunscrita. E a Grande Tribulação é só para os judeus. Então não afetaria mais nenhuma nação, o que é mentira. O que é mentira, conforme o próprio texto e as palavras santas de Jesus e verdadeiras vão te informar. Amém? Então, quando depois virdes, quem vai ver? Pedro
Tiago, João e André viram, que eram os discípulos aos quais Jesus estava falando para eles? Não. Eles morreram. Mas os discípulos dos últimos dias, que somos nós, os cristãos da igreja, se Deus não me levar antes, se Deus não te levar antes, vão ver. Quando depois vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não deixe a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Labai, brogambodaraia, sébia. Ai, mas fala aqui de sábado. Obviamente, porque na Judeia, na região da Judeia, em Israel, em Jerusalém, os israelitas guardam o sábado. Isso no dia em que os cristãos que ali estiverem a residir naquela região, no dia que eles começarem a sua fuga para fugir da perseguição do anticristo, calhar num dia de sábado, porque não quer dizer que o anticristo se manifeste hoje e tu se tu estiveres lá a morar, vais fugir hoje. Tu podes estar 1, 2, 3 dias até fugir. Podes estar meio escondido até que inicies a tua fuga. Então no dia que tu vais iniciar a tua fuga, se calhar um dia de sábado, ninguém te vai ajudar. Ninguém te vai dar boleia até às montanhas da Judeia. Tu, não é? Aleluia, ré, managa, shai, para te esconder do anticristo. Tu não vais poder comprar nem mantimentos para levares, nem uma cesta básica. Não vais nem poder comprar um kit de sobrevivência, uma faca de mato, um arco e flecha para caçares animais, uma cana de pesca para pescares peixe, nem sementes para plantares, para viveres no mato. Não vais poder nem comprar uma tenda, né, para dormires ao relento, remai no meio da floresta. Não vais nem poder contratar um táxi, porque são israelitas e os israelitas guardam o sábado. Se no dia que tu vais fugir for o dia de sábado, tu não vais ter hipótese. Estamos a falar para os cristãos que residirem naquela região nesse dia, nesse tempo. E no dia que eles iniciarem a fuga for um dia de sábado. Obviamente, noutras regiões não guardam o sábado. Porque haverá então uma grande tribulação, grande aflição, vem do grego megatlipsis, literalmente grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, literalmente amputados, mutilados, encurtados, ou no populismo tesourados, né? Se eles não fossem reduzidos, diminuídos, abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dias? São os dias da grande tribulação, meu irmão. Amém? Né? Amém? Aleluia! Deus não pode encurtar os 7 anos, né, que é a aliança que o anticristo faz com a nação de Israel. Deus não pode encurtar aleluia, o reinado do anticristo será 42 meses, que são os segundos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Aleluia, glória a Deus. Deus não pode encurtar lá o governo do anticristo. Deus não pode encurtar a 70ª semana de Daniel, são 7 anos. Deus não pode encurtar a segunda metade da semana, mas Deus pode encurtar o quê? Os dias de grande tribulação contra os escolhidos. Porque haverá então uma grande tribulação. Isso é aqueles dias, como nunca, aleluia, como nunca houve. Desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, então é algo mundial, grande tribulação mundial. Que dias? Os dias de perseguição. Nenhuma carne salvaria. Ou seja, não haveria nenhum salvo vivo até ao dia do arrebatamento. Mas por causa dos escolhidos, aqueles que vão ser preservados vivos até ao dia do arrebatamento, serão abreviados aqueles dias. Ou seja, o que é que vai ser diminuído ou amputado ou encurtado? Os dias de perseguição contra a igreja, porque a igreja vai ser removida da terra. O alvo da perseguição das duas bestas apocalípticas, do anticristo e do falso profeta, vai ser removido da terra. Então, o que é que vai ser diminuído? Os dias de perseguição e não a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Para tu entenderes. Aleluia, glória a Deus. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amém?
Então se alguém vos disser eis que o ungido, o Messias, o Salvador está aqui ou ali, não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e maravilhas, prodígios, milagres, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Okay? Eles estão dizendo, Jesus vai vir amanhã, no dia tal, na hora tal, no mês tal, na festa das trombetas. Não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Aqui é uma parábola, uma comparação. Obviamente, quando morre um animal no campo, todas as árvores necrófagas, ou seja, que comem cadáveres, se ajuntam para comer esse cadáver. E da mesma forma, Jesus, que morreu na cruz para te salvar, quando ele vier nas nuvens com poder e grande glória, tu serás ajuntado a ele. E logo depois da tribulação daqueles dias. Repara que é depois da tribulação, não é antes. O sol escurecerá, então aqui é a profecia da escuridão, não é? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Então qualquer escuridão que haja antes da grande tribulação não é nenhum sinal da vinda de Jesus, nem o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 31. Amém? Mas pura especulação dos adivinhos, dos prognosticadores das luas novas. Aleluia! E as estrelas que eram do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quem são escolhidos? Obviamente são os cristãos. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. A palavra escolhidos é eclectos, não é? Do grego, refere-se sempre, sem qualquer exceção, a cristãos. Por 3 vezes se refere a Jesus e uma vez aos anjos eleitos ou escolhidos. Mas, excetuando essas 4 vezes, todas as demais se refere a cristãos salvos de igreja. E nenhuma vez se refere a judeus. Então não é arrebatamento de judeus nem ajuntamento de judeus. Isto é o ajuntamento dos cristãos e o arrebatamento até aos céus. É desde as extremidades da terra até as extremidades dos céus, tal como está em Marcos 13, do 24 ao 27. Amém? Então cuidado com essa marcação de dias e de horas, irmão. Não é? Porque isso aí é prognosticação, é adivinhação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Olha o que é que diz aqui. Cansaste na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoireiros dos céus. Não é? Os astrólogos. Não, esse nem astrónomos são astrólogos. Os que contemplavam os astros. Os prognosticadores das luzes novas. Salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, como a palha, que o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida o poder das chamas. Não haverá brasas para se aquecer, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Então nem se vão salvar nem aqueles que creem neles, os que marcam datas para a dia e hora do arrebatamento. Cuidado. Então é bem clara a advertência bíblica, tanto no Velho como no Novo Testamento. Tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança. Tanto na lei de Moisés como na graça de Cristo. Aleluia. Então é bem claro. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, imediatamente depois da tribulação daqueles dias. O que é que vai acontecer? O sol vai escurecer e a lua não vai dar a sua luz.
as estrelas vão cair do céu, os potentes de Deus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal? Um sinal visível, resplandecente, brilhante, faiscante, anaia, cintilante. Como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. Quer dizer, está tudo às escuras. De repente tu vês algo brilhante, glorioso, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E diz aqui, e todas as tribos da terra se lamentarão, dizendo, montes caí sobre nós, rochedos, escondei-nos do rosto do Deus Todo-Poderoso e daquele que está assentado à destra do trono de Deus, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Conforme Apocalipse 6:17. E verão o Filho do Homem, então vai ser visível a vinda dele para arrebatar a igreja, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, grande cavalo, grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, as coisas juntarão os seus escolhidos, que são os cristãos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia! Marcos 13, 24 vezes tem mais claro, diz, desde a extremidade da terra até a extremidade dos céus. O que é isso? O que é aleluia? Um arrebatamento de escolhidos desde a extremidade da terra até a extremidade dos céus. É o arrebatamento da igreja. Aprender, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. De igual modo, quando viste todas estas coisas, sabeis que ele está próximo e às portas. Então, só quando estes sinais estiverem cumpridos, não é, que são muitos sinais, é que a vinda de Jesus para arrebatar a igreja, ou o dia do arrebatamento, vai estar iminente. Ao presente não é iminente, mas no futuro será iminente. E depois nós vemos aqui também o quadro escatológico da 70ª semana de Daniel. Não é? Então, quando depois vires todas estas coisas, o anticristo, a abertura do primeiro selo do Apocalipse, fará uma aliança com muitos por uma semana, a guerra mundial, fome e crise financeira mundial. Aleluia, rebanaia séria, aleluia. O anticristo sentado no templo de Deus, querendo parecer Deus, estabelecendo a abominação da desolação no lugar santo do templo em Jerusalém. Os dias da grande tribulação, matança de cristãos, recamaia sémia. Alai, a grande escuridão, quando o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Porque a profecia de Joel diz, o sol se escurecerá e a lua se converterá em sangue, antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Arabai, só aí vai estar iminente. E aí, a qualquer momento, Jesus vem, arrebata a igreja, abreviando, ou seja, amputando aqueles dias. Aleluia. Rebai. Literalmente eu meti aqui uma tesoura, amputando aqueles dias. Se aqueles dias não fossem amputados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão amputados aqueles dias. Serão mutilados, encurtados, tesourados, cortados. Bem claro, meu irmão, bem claro. Então os sinais têm que cumprir todos. Amém? Em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual é a geração? Geração é descendência. Descendência de quê? De discípulos. Não é? Porque Jesus disse para os apóstolos, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 18, aliás 28, 18 ao 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus disse para fazer discípulos. Então tu que és discípulo de Jesus, que por sua vez aprendeste de terceiros também, de outros discípulos, de outros discípulos, de outros discípulos e dos apóstolos, glória a Deus, nós somos descendentes desses primeiros pais na fé que geraram fé nos seus filhos. Nós somos descendentes. Nós somos geração eleita. Amém? Raça eleita ou geração eleita. Amém? Saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Não passará esta geração. Que geração? Os cristãos. Nós somos geração eleita. Nós somos descendentes dos primeiros cristãos do século I dos apóstolos. Então não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Muita gente especula aqui esta geração, porque uma geração é de 70, 80 anos e desde que a nação de Israel foi nação, começam a fazer cálculos. Não tem nada a ver, meu irmão. Aqui esta geração é os cristãos. Quem é que é a geração? Geração eleita. São os cristãos. Não passarão os cristãos. Os cristãos não vão morrer e desaparecer o cristianismo da face da terra, acabar a igreja, sem que tudo isto se cumpra. O céu e a terra passarão. Mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o meu Pai. Ou seja, tu não sabes o dia e a hora, mas o que tu vais saber é que esse dia e a hora é precedido de vários sinais, de muitos sinais. E estes sinais que aqui estão mencionados, até à abertura do 6º selo, não foram cumpridos. Estes selos não foram ainda abertos. Então,
O que tu vais saber é que só após a abertura do sexto selo, quando o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue e haverá um grande terremoto que gerará um mega tsunami sobre a face da Terra, só quando isto cumprir é que vai estar próximo e às portas a sua vinda para arrebatar a igreja. Como os sinais não cumpriram, então o arrebatamento não é iminente ao presente, vai ser iminente no futuro. Glória a Deus. Amém? Então, o dia certo tu não sabes. Vais a saber que esse dia e a hora que ninguém sabe é precedido de sinais. E os sinais não estão cumpridos. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Então estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Obviamente, nem toda a gente vai ser arrebatada. Todos aqueles que se dizem cristãos nominais, mas somente os que obedecem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Estão duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então como é que eu posso marcar o dia e a hora que ninguém sabe? Não podemos. Aqui está um reforço. Não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigilia da noite. Porque há 4 vigílias, das 6 da tarde até às 10 da noite. Das 10 da noite até às 2 da manhã. E das 2 da manhã até às 6 da manhã. São as 3 vigílias que havia naqueles dias. Remanaia séria! Se o pai de família soubesse a que vigilia da noite. Haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria assaltar a sua casa. Por isso estáis, pois, preparados também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem, pois, é o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, a única condição para tu seres arrebatado é tu observares os sinais e seres prudente, obedeceres à sã doutrina. Te santificares, largares o pecado. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser no seu coração, o Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, com os ébrios, então virá o Senhor daquele servo no dia e na hora que ninguém espera. Aleluia. Anda cair, jarabandala bandaganda rabasheria cantaramanagaia. Orabagai. Lá vai separá-lo e destinar-o à sua parte dos hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia. Então, as advertências que nós não vamos saber a hora. Saberemos é que essa hora e esse dia, a hora que ninguém sabe, nós não vamos saber o dia e a hora. Vem precedido de sinais. E os sinais têm que estar cumpridos e não estão cumpridos para que seja iminente. Aleluia. Aqui fala da advertência das virgens nécias e as virgens loucas e virgens sábias. Tem que se ter o azeite do Espírito Santo, tem que se ter a palavra dentro de ti. Não é? Então é bem claro. Diz aqui, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então continua aqui no capítulo 26 dizendo, não sabeis. Então como é que estão marcando a hora? Não podem, meu irmão, marcar. São adivinhos. Pegam naquela profecia de Amós, capítulo 3, no versículo 7, no versículo isolado, e já generalizam que Deus revela tudo a todos os profetas. Mentira, Deus não vai revelar. Ainda que tu sejas profeta, Deus não está a dar visões a toda a hora, revelações a toda a hora, sonhos a toda a hora, arrebatando em espírito a toda a hora. Xolabai, falando ao teu ouvido, falando audivelmente contigo a toda a hora, falando à tua mente a toda a hora. Não é? Tem profeta, tudo é Deus. Ai, Deus me disse, Deus não falou nada. Deus não fala a toda a hora, Deus fala pouca coisa. Eu só ouvi uma vez audivelmente a voz de Deus. Xarabaga, não é toda a hora que Deus fala. Já tenho tido sonhos, não é? Tive um arrebatamento de espírito, mas não é toda a hora que Deus fala. Não é toda a hora, meu irmão. Rima, nagashaya, praia, não é toda a hora. Amém? Então é bem claro esta advertência. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Amém? Então até que o Senhor falou. Estamos aqui com um estudo de 1h20, praticamente, 1h19, 1h20. É? Arrebatamento dia 23 de setembro. É? 23, já estamos, ninguém foi arrebatado. Vai vir 24, também ninguém. Vai acabar setembro, também ninguém. Vai acabar até o ano 2025 e vais ficar com o nariz de Pinóquio. Então é a hora de parar com palhaçada. Tu que não profetizaste essa pataquada, essa patifaria, não é?
tu que não inventaste essa data, nem esse mês, nem este ano, mas que crestes na mentira, vem para a verdade. Não fiques repostando mentiras e heresias no teu canal. Não fiques propagando a mentira e apoiando. Porque a Bíblia diz em Romanos 1,32: são tão abomináveis os tais coisas que praticam, ou seja, os mentirosos que profetizam dia e hora que ninguém sabe, o dia do arrebatamento, a hora, o mês, o ano. São tão abomináveis esses como aqueles que concordam com aqueles que praticam essas coisas. Então, e de fora ficarão os abomináveis, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Lá não entrará nada que contamine, nem que diga mentira, nem que pratique a abominação. De fora fica todo aquele que ama e o que comete a mentira. Então cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. É hora de despertar para a verdadeira escatologia bíblica e sair do engano. Amém? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê nos falsos profetas, no Romeu San Ferreira, nesse tal profeta que nem sei o nome aí, esse morninho aí, não sei se é americano, e serás condenado. Crê no Júlio César e serás condenado. Crê nas visões da Nadir, de anjas com seios e vagina e cintura fina, top models celestiais com vestes transparentes de cristal, e serás condenado. Xarabagai. Não edifica. Não edifica. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê nos falsos profetas e serás condenado. Amém? Até que o Senhor falou. Fica aqui a advertência para a igreja. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.